Vamos então à segunda parte do capítulo 24. Nós vimos na primeira parte o irmão que é socorrido ali pelo Aulus, um irmão com histeria, com problemas mentais, um processo expiatório muito difícil. Aí, no término das orações ali da casa espírita, o André assinala que ele não absorveu e não sentiu as energias, né, a renovação que a maioria dos encarnados sentiu ali. E o Aulus coloca para eles acompanharem esse rapaz até a sua casa para continuarem os estudos no que o Clementino aprovou. Aí eles saem da casa espírita junto com esse rapaz e vão até a casa dele, onde ele é acolhido pela mãe, que é uma senhora que visivelmente um espírito que está ali para auxílio desse irmão numa expiação tão difícil, numa casa com outros filhos com problemas. Um deles estava ali bêbado. E aí ela fala, né, Américo, o nome desse rapaz é Américo, ela fala: Américo, venha que eu vou te colocar na cama. Então ela carinhosamente, ela coloca esse filho na cama. Aí nós vamos ver aqui as palavras do André a partir daí. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara a pequena distância e rojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo. O doente vigilante calmo assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Então nós vemos aqui o André escutando a mente deste ancião, o que ele está pensando. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Apreendeu a verdade da reencarnação e encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo, e com isso tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, que é aquele que estava bêbado ali, né, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Uau! Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista
é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, e esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notarmos e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, a filha generosa que, ainda mesmo durante o sono físico, não se descuida de amparar o genitor doente. Então está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor, e quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se reda. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Eu vou até repetir, gente, isso é muito importante que a gente entenda. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Por isso, esse conjunto do lar, essa reencarnação, esse processo de expiação ali em conjunto, de perdão e de se pedir perdão e de se ser perdoado e de perdoar, de estarem ali todos ali em expiação. A Laura, a filha e a mãe estão ali em missão para ajudar esses espíritos, inclusive o pai, que precisam se regenerar. Nós vemos aqui que o pai, pelas leituras, por se encontrar ali sendo auxiliado e esclarecido sobre a reencarnação através do espiritismo, já tem um outro olhar, já sabe ali da provação pela que ele tem que passar, já entende, já se conhece um pouco mais e já entende um pouco mais. Então nós vemos aqui que em desdobramento a Laura foi ali socorrer o pai, foi retirar o espírito do Américo ali, tentar acolhê-lo, tentar ajudá-lo. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Então a influência dos encarnados entre si é muito maior do que se imagina. Nós nos influenciamos mutuamente com todos aqueles com os quais nós convivemos. Para o bem ou para o mal, existe essa influenciação e a responsabilidade que temos que assumir sobre essa influenciação. Se nós estamos ensinando, se nós estamos ajudando, se nós estamos aprendendo, nós vamos receber os louros, pela nossa melhora e pela ajuda que nós demos. Mas se a nossa influenciação for negativa, nós receberemos a reação da nossa atitude, a reação dos nossos sentimentos e pensamentos, através da materialização à nossa volta, através das circunstâncias que vão começar a acontecer à nossa volta, e teremos que assumir a nossa responsabilidade nesta
ou em outra encarnação. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. Então nós vemos aqui os 4 filhos com o pai que eram delinquentes, que são obsessores ali recíprocos um do outro, e vemos ali protetores, né? A filha, a Laura, e a mãe, que vieram ali na missão de ajudá-los. Estão todos sobre o mesmo teto e uns mais, outros menos estão recebendo as influências benéficas das duas. E estão ali mutuamente recebendo as influências maléficas um do outro. É imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Nós somos espíritos encarnados, mas nós vivemos em espírito. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui num segundo da vida eterna, numa escola, num hospital, aprendendo, sendo tratados, né? Isto aqui é muito rápido, a nossa passagem por aqui, no espaço contínuo aí de uma eternidade. O que a gente passa por aqui é um instante. E nós vivemos em espírito, nós somos espírito. E a nossa vida aqui na Terra, embora estejamos encarnados, ela é regida pelo espírito que nós somos e pela espiritualidade encarnada e desencarnada que está à nossa volta. Nós vivemos, crescemos e aprendemos em espírito, ou encarnados ou desencarnados, mas somos espírito. Então é imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no tempo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros, tanto no ambiente familiar como no ambiente de serviço, onde nós trabalhamos. Não existe acaso, não existe coincidência. Existe um plano, um roteiro de trabalho para aprendizado mútuo e crescimento mútuo. Dispunhamos a retirada, quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação, consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece. Ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulos a seguir lembrou afazeres à distância e considerou por fim a valiosa lição. Então o que ele coloca aqui? Adianta ele continuar na casa espírita? Adianta o Américo ali receber ajuda dos médiuns que estão ali se desenvolvendo, dos espíritos que estão ali trabalhando? O Aulos coloca, sim, claro que sim, porque a vontade de mudar, a vontade de melhorar sempre é recompensada. Estar ali em prece, estar ali recebendo os passes, vai fazer que uma hora ele buscando ajuda e com a ajuda externa dos irmãos encarnados e desencarnados, uma hora ele vai conseguir a sua melhora e vai poder começar a desenvolver a sua mediunidade e poder trabalhar e auxiliar a outros. Sempre nós saímos engrandecidos do trabalho em grupo, quando esse trabalho é para o bem, seja na casa espírita, seja na igreja, seja na reunião de estudos, no lar, no evangelho, não importa.
quando nós nos reunimos para trabalhar, para aprender para o bem, mesmo que sejamos ateus, nos reunimos para o bem, a energia que se forma ali, a egrégora que se forma ali, vai sempre ajudar a melhorar, a crescer, vai atrair os irmãos afins que também querem ajudar, que também querem melhorar e crescer, e a união faz a força, e essa força vai fazer com que todos cresçam, que todos melhorem, porque nós crescemos, aprendemos em grupo, sempre, nos melhoramos em grupo, aprendemos em grupo, crescemos em grupo, caminhamos em grupo. Não existe a banda, a orquestra do eu sozinho. Temos que entender isso, temos que aprender, caminhar, estudar em grupo, dando e recebendo, ensinando e aprendendo, pedindo perdão e perdoando. Vamos continuar os nossos estudos no próximo capítulo.